Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série de speedrun no canal, subindo o rating desde os 400 até os 2.200 aqui no chess.com. Bora lá que estamos aí na faixa dos 1.780 de rating e como você viu no último episódio, já tá rolando algumas partidas com emoção por aqui, hein? Vamos lá, primeira partida então jogando de pretas contra um brasileiro, o Guilherme de 1772. Ele fez aqui um bispo C4. Será que é para jogar uma abertura do bispo, para jogar um mate pastor ou para jogar uma italiana, né? Então eu tô jogando aí uma abertura italiana comigo. E eu fiz a defesa dos dois cavalos. E agora ele faz o cavalo G5 tentando levar para as posições do Fegatelo. Malandro ele. Vou jogar aqui com D5 então, que é a melhor alternativa quando tentam jogar o Fegatelo. Só que aqui que é o ponto mais importante, se você está jogando de pretas, você nunca deve tomar em D5, senão você leva o cavalo por F7. E aí começa aquela série de sacrifícios do Fegatelo. Aqui eu vou jogar com o cavalo A5, atacando o bispo de C4. Essa é uma das melhores alternativas para enfrentar esse ataque. Bom, e agora eu posso jogar ou com C6 ou com bispo D7. Os dois lances são interessantes. Eu vou jogar com C6, atacando aí o bispo de B5. E agora eu estou fazendo aqui um sacrifício de peão, porque depois de peão toma, eu vou ficar com peão a menos. Só que eu vou ter uma vantagem no desenvolvimento. Essa que é a ideia desse meu sacrifício, que é um sacrifício que existe há muito tempo, tem inúmeras partidas com essa posição. E aqui o Guilherme ele cometeu um erro já, o bispo A4. Bom, por que esse lance ele é um erro? O que você acha aí? Por que você acha que esse lance pode ser um erro? A questão é que ele deixou uma peça indefesa, e peça indefesa é sempre tema tático. Então, olha só, ele está com duas peças indefesas, na verdade, que é o cavalo de G5 e o bispo de A4. E agora eu vou tentar atacar essas peças, começando com o lance H6. Então eu faço H6 atacando o cavalo de G5. Ele não tem muitas casas assim para levar esse cavalo, tem F3 ou então H3. Em H3 ele vai ficar muito mal colocado, faz mais sentido agora jogar cavalo F3 e aí eu faço E4. E olha só, o problema dele são as peças dele, que as peças estão muito penduradas. Aqui ele tinha que jogar cavalo G1, que é muito difícil de fazer esse lance, voltar o cavalo para a casa inicial. Ele fez um lance mais natural, o cavalo E5, para atacar o peão de C6. Só que esse lance ele perde justamente por conta das peças indefesas, olha só. O bispo em A4 e o cavalo em E5. Porque agora eu faço o lance dama D4, atacando o cavalo e atacando o bispo ao mesmo tempo. E agora, se ele jogar cavalo toma C6, leva a dama por A4. E se ele jogar bispo C6, eu tenho cavalo toma C6, vem cavalo toma C6, e o detalhe é que agora esse cavalo de C6 está sem casas. Por exemplo, se eu levar a minha dama tanto para D5 quanto para C5, não tem para onde levar esse cavalo. Olha só que legal essa posição. Eu vou jogar aqui dama D5, o cavalo não tem A5, olha só, vou mostrar aqui. Dama D5, ele não tem A5 que a dama controla, não tem B4 que o bispo controla. E não tem nenhuma outra casa, olha só, todas as casas do cavalo estão dominadas. Então vamos jogar aqui o dama D5, atacando assim o cavalo de C6, e aí nessa brincadeira ele perde uma peça. Bom, então esse é um golpe temático do ataque Fegatelo, quando você joga essa defesa dos dois cavalos. É um golpe que acontece bastante se o jogador ele não conhece, ele leva o bispo para 4, está querendo manter ali na cravada. Vamos rocar agora. Bom, e aí vamos jogar agora com essa peça a mais. Voltar o bispo para D6, já de olho lá no peão de H2. Bom, se de repente o Guilherme assiste aqui o canal, deixa aí nos comentários para eu saber também. Deixa aí um comentário para eu saber que você tá assistindo os vídeos por aqui, né? E de qualquer forma, valeu aí já pela partida. Bom, aí ele jogou dama B3, vou jogar dama H5, ameaçando o mate. E aí, quando H3, eu já posso mandar um bispo por H3, GH3, dama H3, e aí tô dando mate lá em H2. E se ele jogar com G3, então muito provavelmente ele vai levar mate com dama H3 e cavalo G4, ou então bispo H3 e dama F3. É a falta de desenvolvimento e a peça menos também,
que é o problema aí da posição. Mas é isso, Pegatelo, quando o teu adversário não sabe defender, é uma maravilha, que aí você joga o cavalo G5, cavalo para F7 e tudo mais. Agora, quando o teu adversário ele sabe se defender, aí você tem que conhecer bem melhor a posição, porque cai em umas posições muitas vezes complicadas de jogar porque você tem pouco desenvolvimento. Você fica ali com um peão a mais, mas fica tendo que lutar para desenvolver essas peças rápido. São posições assim muito desequilibradas. É um tipo de posição que eu particularmente não gostaria de jogar de brancas ali com um peão a mais, jogando as posições. Eu prefiro jogar as posições com um peão a menos, até com a iniciativa. Eu acho mais fácil jogar de pretas. Bom, e aqui ele vai tomar aquele mate típico, né, que eu jogo o bispo H2 cheque. Aí quando o rei vem para H1, eu jogo o bispo G3, rei G1, dama H2 e aí dama F2, dando assim mate. Beleza, Guilherme, obrigado aí pela partida, valeu. Vamos fazer a análise agora então. Partida instrutiva aí para quem não sabe como jogar contra o Fegatelo, que é um tema muito típico esse, o cara jogar o bispo A4 já perder a peça. Ali quando joga B toma C6, tem que jogar bispo D3, ou até bispo E2 pode ser, mas nunca jogar o bispo A4. Bom, então aqui deu 69,4 de precisão para ele, 95,6 para mim. Vamos começar aqui essa revisão. Então, joguei aí a defesa dos dois cavalos contra a italiana e ele veio com o cavalo G5 tentando jogar o ataque Fegatelo. Então veio D5, tomou cavalo A5, cheque, tomou. E aqui vem o erro, bispo A4. O melhor é bispo D3, bispo E2 também é possível, mas hoje em dia a teoria diz que bispo D3 é a melhor resposta. Dama F3 também é um lance aqui, depois de bispo B5, dama F3, porque se tomar, cai a torre lá em A8, mas é um lance perigoso de fazer. Bom, eu joguei H6, E4, e aí um lance que perde a partida de vez, o cavalo E5, tinha que ser cavalo G1, e aí vem dama D4. Peça em defesa, lembra disso, peça em defesa é sempre tema tático, então se você deixa uma peça em defesa, você está pedindo para levar algum golpe tático. E aí o cavalo ficou perdido, né, já cai a peça. Bom, daí para frente usamos a peça a mais para atacar. E, bom, é muita peça desenvolvida, muita peça ali preparada para o ataque. E aí ele acaba levando mate na posição. Bom, vamos lá para a próxima então. Bora para a próxima partida. Bom, se você não sabia como jogar contra o Fegatelo, agora você já pode usar essa ideia aqui, pode funcionar muito bem nas suas partidas. Aqui enfrentei um adversário aí de 1770, ele acabou caindo nesse golpe do Fegatelo. Vamos lá então, francesinha agora, vamos ocupar o centro. Pô, o cara cansou aqui, né? O peão não foi até D5, foi só até D6, e aí ele tá fazendo qualquer coisa na abertura. Vou avançar esse peão para D5. No fim eu acabei talvez até ajudando ele, que virou uma espécie de uma Benoni antiga aqui, que é essa com C5, D6 e E5. Ela já é inferior a essa posição, porque eu vou jogar um cavalo D2, levar esse cavalo lá para C4, e aí o cavalo fica pressionando o peão de D6. Estrategicamente falando, é uma posição que ela é um pouco inferior já para as pretas. Vamos levar esse cavalo para C4. E por que é uma posição inferior para o preto? É por causa da estrutura de peões. Essa é uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos na Chessflix, que a estrutura de peões ela te diz o plano. Então, sempre que você vai aprender uma abertura nova, uma posição nova, presta muita atenção na estrutura de peões. Ela vai te dizer o que você deve fazer nas posições. Aqui, por exemplo, olhando para a estrutura de peões das pretas, o peão de D6 é um peão atrasado, é um peão fraco. Então, por isso que eu faço a manobra cavalo D2 e cavalo C4, porque o cavalo lá em C4 ele fica pressionando D6 e muitas vezes vai chegar um F4, por exemplo, vai chegar mais pressão em cima desse peão de D6. Bom, agora ele jogou um cavalo D7, eu vou tomar em A6, porque agora peão toma... eu posso jogar torre toma mesmo, porque eu tenho uma ideia de levar o cavalo para A5 e depois C6. Então eu posso preparar essa ideia. Eu vou jogar aqui um bispo D2.
com a ideia de dama 1. Eu imaginei que ele pudesse jogar esse cavalo, só que agora eu venho com o cavalo para A5. E se cavalo D5, eu tenho o cavalo C6 intermediário. Se bem que ele tem cavalo C3. Esse eu não vi, hein? Esse eu deixei escapar. Funciona isso? Cavalo C6, cavalo D5, cavalo C6. Cavalo C3, esse cavalo E7, dama E7, bispo C3. E se cavalo D8, ele toma em D1. Caramba, deixei escapar um golpinho aqui, hein? Vamos ver. Será que ele vai ver esse golpe? Deixamos escapar um golpe aqui na posição. Porque o meu cavalo... tô viajando completamente. Esquece. Cavalo D5 eu tomo de cavalo. O bispo tá defendendo lá o cavalo de A5. Bom, então tá tudo bem. Tem nada de golpe aqui. Tô viajando completamente. Vamos colocar esse cavalo em C6, então? Cavalo na sexta vale mais que uma torre. O cavalo é um monstro por ali. E agora eu posso começar a pressionar a debilidade. Ele tem duas fraquezas na posição, o peão de A6 e o peão de D6. Agora eu posso coordenar minhas peças para começar a atacar esses peões. De novo, olha só, a estrutura de peões mandando aqui no que eu devo fazer na posição. Inclusive, lá dentro da Chessflix tem um curso que eu fiz sobre estruturas de peões, que é dominando as estruturas de peões. E nesse curso tem uma série de aulas com as principais estruturas de peões que acontecem nas partidas, né, de acordo com as aberturas que joga. Então, cada estrutura, você já sabe ali como jogar a posição, para onde devem ser as peças, quais peças devem ser trocadas. Se de repente você quer ter acesso a esse treinamento e vários outros treinamentos, eu vou deixar aqui na descrição o link da lista de espera da Chessflix. Esse que é o mês de aniversário da Chessflix, você pode entrar, se tornar um aluno com uma condição especial. O link está aí na descrição, beleza? Bom, enquanto isso, ele jogou aqui com C4, tentando bloquear a diagonal, que eu estava pressionando ali o peão. Vamos jogar um bispo E3, ameaçando ganhar uma pecinha aqui, ameacei um cavalo por D8 e bispo por B6. E muitas fraquezas aí na estrutura das pretas, A6, C4, D6, são todas debilidades que eu posso começar a pressionar. Eu já estou pressionando, na verdade, né? Que eu estou com essa ameaça de tomar em D8, tomar em B6, aí já cai C4. Muito difícil segurar toda a posição. Aqui, por exemplo, eu poderia já ganhar um peão, só que eu dou uma chance dele contra-atacar, que o bispo começa a jogar, então é o tipo de posição que você não quer dar chance para o seu adversário. Eu vou ir melhorando aos pouquinhos essa posição. Então, como que eu posso fazer isso? Vou jogar um F3, fortalecendo aqui o meu peão de E4. Agora o cavalo de A4 está livre para sair. E a minha dama ela ganha a casa de F2 para pressionar o cavalo de B6. Bom, agora cavalo A5, dama B8, cavalo C4, toma, tá caindo B2 no final. Vou jogar aqui um lance profilático, vou jogar um torre A2. Nossa, esse aqui foi muito profilático, né? Eu quero defender o peão de B2, pensando que lá na frente pode ter aqui uma ameaça em cima desse peão. Foi meio viagem no sentido de que cavalo A4 não é uma ameaça nenhuma, porque no fim tá caindo, né? Então vamos lá, né? Cavalo H5. Como que eu posso melhorar essa posição, hein? A posição tá claramente melhor para as brancas, mas eu tô sendo... Não tô sendo objetivo na posição. Não, tá certo, pô. Tá certo meu torre A2. Porque agora eu jogo cavalo A5. Aí dama B8, cavalo C4, toma, tá defendido em B2. Pô, não foi tão estúpido assim meu lance, né? Porque eu fiquei até eu fiquei até confuso aqui. Pô, mas eu tinha visto a ideia para jogar o torre A2, parecia fina, aí depois ficou parecendo inútil aqui. Não, não é tão estúpido assim meu lance, né? Tem a sua ideia ali, que é simplesmente ganhar esse peão. Agora, se cavalo C4, dama C4, tem bispo B6, olha que malandro. Porque se eu tomar em C8, ele toma com cheque em E3. Malandraço esse cara, hein?
Vou jogar um dama F2 aqui primeiro, só pressionando o cavalo de B6 para deixar a dama dele passiva. Esse lance parece interessante, ameaça aí tomar. Vamos aos pouquinhos aqui. Quando você está jogando uma posição onde o teu adversário não tem um contra-jogo imediato, assim, você pode ir fazendo lances que só fortalecem a sua posição. Não precisa fazer algo muito direto. É muito mais difícil para o teu adversário jogar a posição do que para você. Aqui, por exemplo, ele já colapsou rápido, já entregou o peão. Tinha que jogar um dama B8 ainda para aguentar, mas agora tá aí com o peão a menos, né? Bom, ele não ameaçou nada, né? Esse cavalo não tá ameaçando nada aqui ainda, mas eu também não quero tomar esse cavalo agora. Pensei em cavalo A5. Vejamos aqui qual que é a melhor forma para progredir na posição. Porque cavalo A5 ele vai tomar agora. Toma, toma. Acaba aliviando um pouquinho a posição para ele. Eu posso simplesmente jogar um B3 aqui também, defendendo o cavalo de C4 e deixo o cavalo aí em C4 monstruoso, pressionando D6, controlando a casa B6. E aí eu posso fazer um lance, por exemplo, como um cavalo E2, para expulsar o cavalo de F4. Eu não quero trocar o meu bispo pelo cavalo. Eu vou jogar aqui um cavalo E2. Porque se eu troco o bispo pelo cavalo, pode ter posições onde esse bispo ele entra em jogo. Eu tô jogando aqui super profilático, assim, na partida, né? Eu tava estudando algumas coisas sobre isso, eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. Agora, tô jogando aqui contra o cara aqui de 1800 e tô super profilaxis aqui em todos os lances. Vamos lá, vou jogar cavalo para F4 agora, vamos trocar o cavalo. Porque essa questão de jogo profilático basicamente consiste em você não deixar o teu adversário criar nenhum tipo de contra-jogo. Você não vai deixar o seu adversário jogar, basicamente. Agora eu vou tomar em C5, agora é diferente, porque se ele toma de peão, por exemplo, eu já tenho um peão passado, tem um centro muito forte, e o peão mesmo em C5 ele bloqueia o bispo. Olha só, o peão de F4 e o peão de C5 estão bloqueando o bispo de B8. Então o cavalo ele está numa posição bem dominante sobre esse bispo. Bom, posição dificílima aí jogar de pretas, já estrategicamente a coisa azedou aí para ele e ainda tá com aquele peão a menos, né? Então, bom, como jogar agora? Talvez melhorar a dama depois que trocar e ir atrás do peão de A6. Pode ser uma ideia. Qual seria o único contra-jogo dele? F5, né? F5 seria a única forma dele contra-atacar na posição para abrir essa coluna, para tentar alguma coisa. Eu vou então já jogar D6 direto, porque agora F5 eu posso responder com E5. Então, uma coisa, quando você está pensando assim nos lances do adversário, é sempre você fazer a seguinte pergunta: se fosse a vez do meu adversário agora, qual seria o próximo lance dele? Cara, fazer esse tipo de pergunta faz você melhorar muito o seu jogo. Porque às vezes a gente, em determinados momentos, a gente acaba esquecendo, né, os lances do adversário, que o adversário também tem ali as suas ideias. Às vezes vê um lance que parece forte e acaba ignorando determinados lances. E fazer esse tipo de pergunta faz uma diferença brutal no jogo. Sempre você perguntar se fosse a vez dele, qual lance que ele jogaria agora? Igual esse F5 mesmo. Eu já estava querendo fazer um dama D2 antes do D6. E eu ia acabar levando F5. E a posição ainda tá ganha, tá muito ganha a posição, mas às vezes começa a dar umas chances, às vezes começa a deixar o cara jogar. E aí com D6 já não teria esse lance por conta do E5. Agora eu defendi, dama D2, e se ele jogar torre D8, eu vou ter E5. E aí se F6... Bom, aqui eu vou ter que pensar nessa posição. Vamos jogar E5. Ele vai tentar um F6 quebrando tudo, mas aí o rei dele tá muito esburacado. Eu tenho que voltar essa torre para o jogo rápido. Na pior, eu jogo um torre A1
quando eu tomar a torre D1. Ele jogou G5 para defender o peão de F4. E agora vamos fazer dama A5, atacando essa torre de D8 e atacando o peão de A6. Parece uma boa alternativa. E se ele jogar dama... Bom, ele vai ter que tirar a torre, né? E aí eu posso tomar em A6. E quando ele tirar a dama para D5, acho que ele vai ter um cheque só. Porque o que acontece? A posição minha, ela tá extremamente ganha, na verdade. Você olha assim para a posição do branco, tá muito ganha. Só que é justamente nesse tipo de momento que você tem que prestar mais atenção na partida. É o momento onde a gente deixa escapar a partida ganha. Então, experimenta fazer isso. Aqui, durante os episódios, eu sempre vou te dando algumas dicas, algumas coisas que você deve pensar na hora de jogar xadrez, né? Então, xadrez vai muito além do que você saber meia dúzia de lances na abertura ali. Então, se você sabe o jeito certo de pensar nas posições, igual as perguntas certas para fazer, você acaba jogando muito melhor o jogo. Bom, jogou aí dama D5, agora ele tá ameaçando uns perpétuos por aqui. Eu vou ter que jogar o torre A1 para defender esses perpétuos. E se ele der um cheque, eu tiro o rei para H1. Ele não vai ter nada além desse cheque, né, na posição. Mas olha, minha dama ficou um pouco longe ali do jogo, só que ele não tem nada para criar contra-jogo. Ele poderia tentar um F6, olha, F6, porque se eu tomar, dama D4 cheque, rei H1, dama F2, e ameaça um torre 1, ameaçando mate. Poderia tentar uma ideia dessa já no desespero aqui. Claro que eu não preciso tomar em F6, eu tenho tempo para buscar algum lance aqui nesse meio tempo para organizar a posição, mas seria uma alternativa. Eu de pretas tentaria fazer esse lance. Bom, e o dama D4 cheque pode vir antes ou depois. Ele pode jogar dama D4 agora, rei H1. E aí que tá o momento, né? Talvez F6, talvez G4. Aquele momento tudo ou nada. A partida tá completamente perdida, ele vai tentar dar uns golpes na posição. Por isso que é aquele momento que muita gente deixa escapar, a partida ganha. Você tá ali matando na posição e aí de repente o adversário faz um blefe, alguma coisa, cria uma ameaça ou outra e aí você deixa escapar. Vamos ver como que ele vai reagir, se ele vai conseguir criar alguma coisa ou se já vai entregar a partida mesmo, né? Vamos ver o que ele faz. Ele já tem 1 minuto e 20. E assim, quanto mais forte o adversário que você enfrentar, mais recurso ele vai criar. Então, mais ele vai conseguir criar complicações quando ele está perdido. Por isso que é tão difícil ganhar de um grande mestre, por exemplo. Porque mesmo o cara fica perdido, ele ainda cria recursos, né? Ó, ele jogou aqui no desespero tomando em E5. Eu vou tomar de cavalo em E5. A minha torre está defendendo os mates na primeira. A dama está defendendo aqui também. Bom, agora eu não posso ganhar o bispo, senão tá caindo minha torre. Eu preciso fazer o quê primeiro? Eu vou jogar um D7 ameaçando... Bom, vai dar cheque, né? Vou jogar esse então, vai jogar a torre D1 defendendo o peão de D6. Ele só tem um cheque em E3, rei H1. Peão de D6 está defendido, ameacei D7, D8, mate. Mate, promovendo, né? E aí, quase mate, né? Nos próximos, ele já vai tomar mate. E aí já era a posição. Aqui não tem zero contra-jogo para ele. Então é aquilo que eu estava falando. Quando você conquistou uma vantagem, um peão a mais, por exemplo, o pensamento é: como que eu evito que meu adversário tenha contra-jogo? Aí que começa a luta ali de ir pensando nos lances, nos recursos do adversário. Bom, jogou aí dama E3, fizemos aí o rei H1. E agora, bom, não dá nem para atacar a torre que está defendido. E aí azedou de vez, acabou caindo o tempo dele.
Bom, vamos lá, vamos fazer uma revisão rápida aqui dessa partida, a partida mais estratégica, até deu para falar de alguns temas mais profundos até da forma de pensar no jogo. Vamos fazer a revisão aqui. Bom, inclusive se de repente você achou interessante isso que eu estava explicando por aqui, de repente eu posso trazer alguns vídeos para o canal explicando mais sobre isso. Como eu falei, é um tema que eu estou estudando bastante, então de repente é que às vezes por ser um tema mais complexo assim, eu não sei se é uma boa trazer aqui para o canal, mas aí me diz aí o que você acha, de repente eu trago aqui para o canal ou para o Chessflix. Mas vamos lá, vamos fazer aqui a revisão então da partida. O cara começou jogando bem mal a abertura. Esse D5 eu senti que era ruim na hora que eu joguei ali, porque eu tô fechando o centro. Apesar da posição ficar muito boa, era melhor abrir esse centro, né? Que ele tá todo mal desenvolvido. Mas enfim, a posição horrorosa dele, que é essa estrutura aqui, ela é muito ruim, especialmente quando o cavalo ele chega em C4. E aí ele está cheio de debilidades. Por isso que o computador ele dá essa vantagem enorme, ele já dá uma vantagem decisiva, porque o peão é muito fraco, o peão de A6, o peão de D6, então estrategicamente falando, ele está ferrado nessa posição. Né? Fui melhorando aos pouquinhos, pressionando ali a posição dele, fiz alguns lances profiláticos, o torre A2, por exemplo, e aí acabou caindo o peão. Aqui ele considera a dama D2 mais forte que cavalo E2, mas aí vê esse cavalo C5, que as simplificações já acaba com a partida. Não tem muito jogo mesmo aqui. É mais interessante ver esses temas estratégicos que a gente conseguiu abordar aí durante essa partida. Bom, mas então é isso, galera. Chegamos aí a quanto? Quase 1.800 de rating nessa temporada. Se você está gostando, já deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, que todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.